versículo 17. Mateus capítulo 16, versículo 17. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por eu estar pisando direitinho. Todos os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar e logo após vamos dar continuidade no trabalho. Tem cadeira aqui ainda, os irmãos podem ir entrando. Glória a Deus. Quero chamar o irmão Silvanilson para fazer esta oração. Glória a Deus, aleluia. Oramos. Senhor meu Deus, Papai eterno, mais uma vez, Papai, estamos aqui na Tua presença, Deus, e te pedimos, Senhor, neste momento que o Senhor venha usar mais uma vez, Papai, o Teu servo, Papai, assim como o Senhor tem costume, Deus, Papai amado, que o Senhor venha abençoar, Papai, também esta igreja. Abençoa, Papai, neste momento cada um que aqui estão, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Senhor, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Manjês, enquanto a Manjês canta, nós vamos recolher dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Há muitos dias que tem uns irmãos pedindo para louvar esse hino. Eu falei, quando eu tiver oportunidade eu louvo, nem mais pediu, né? Vamos louvar o Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Todo dia às 7 horas em minha congregação, mesmo que seja enfadado, os irmãos chegam animados com sua Bíblia na mão. Mas o crente do relógio sempre tem ocupação. Quando todos estão orando, é que ele vem chegando. Já gostei da oração. O crente do relógio, tem cuidado, meu irmão. Chega tarde na igreja, vem de olho no relógio, não gosta de oração. Se o pastor demora muito, olhando a pregação, ele olha no relógio, se levanta e vai embora, assistir televisão. 7h30, 8 horas, ele sai lá no portão. O tempo está encoberto, parece que vai chover. Eu não sei se vou lá não, naquele vai e não vai, sempre toma decisão. Preocupado com a vida, vai pra o culto, esquece a vida.
quero... Quem é o irmão Anderson? Anderson. Aqui o irmão Anderson. Quero te agradecer. Em nome do Senhor Jesus, quero abençoar a tua vida. Ele foi o dizimista dessa noite. O Senhor e sua família. Quero louvar a Deus por toda a igreja, os irmãos que têm dizimado, os irmãos que têm ofertado. Levante sua mão, por favor. Eu os abençoo em nome de Jesus, irmãos. Diga em nome de Jesus. Sejamos abençoados. Amém. Glória a Deus. Estou orando forte para Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Conheço o Deus que eu sirvo. A ponto de dizer o que eu vou dizer. Eu sei que Deus vai abrir portas aqui. Glória a Deus. Deus tem me dito fortemente que Deus vai abrir portas aqui. Deus vai abrir porta para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode acreditar. Deus vai abrir portas. Porque quando eu estou orando nas madrugadas pelos civis, pelos ofertantes e por aqueles que não podem ainda, por enquanto, Deus está me dizendo que vai abrir portas. Eu estou sentindo fortemente o Espírito Santo dizendo que vai abrir portas. Pode acreditar que você não vai ficar do jeito que você está. Deus vai abrir portas para você. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas já receberam cura aqui nessa igreja? Receberam mesmo. Olha, então quantas mãos? Eu recebi 4. Recebeu 4. Do mês, do olebetite, caroço do nariz e do catarata. 4. Da catarata, né? Eu me lembro que ela tinha um negócio no olho. 4. O mesmo Deus que está curando os irmãos, o mesmo Deus, é o mesmo Deus que vai te abençoar. Irmãos, eu estou profetizando forte. Pastor, meu marido também foi curado da diabetes, do colesterol do coração. Quem quiser ir lá em casa ver, tem antes e depois. Glória a Deus. Tremendo. Então, irmãos, eu creio. O mesmo Deus que te cura vai te abençoar. E eu estou tirando tempo à noite mesmo para orar por isso. Eu não estou brincando, não. Eu acordo, levanto e às vezes vou até de manhãzinha ali pedindo Deus ajuda a igreja. Ajuda a igreja. Olha os dizimistas, olha os irmãos que estão, olha aqueles que ainda não podem. Ajuda, abre as portas para os teus filhos também. E eu acredito nisso, eu acredito nisso. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu agradeço, muito obrigado pela presença dos irmãos. Oh Deus maravilhoso, Deus fiel, glória a Deus. Nós vamos continuar, irmãos. Eu quero só fazer Quem estava aqui no culto passado? Santo. Acho que todo mundo, né? Eu vou continuar de onde eu parei. Eu ia fazer um resumo aqui, mas eu acredito que todos estavam. Tá bom, irmão. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado. Deus abençoe. Bom, a gente estava falando, irmãos, sobre a história verídica da Bíblia e da igreja, não é? A gente precisa saber de onde a gente veio. Sabe, gente, esse culto é o culto da palavra. Esse culto é o culto em que a gente tenta expor aos irmãos o conhecimento, um certo conhecimento, para que a gente tenha, Roberto, uma linha de pensamento diante de Deus, para que a gente possa andar diante de Deus, Alex, para que a gente mude de dentro para fora. Não é, irmão, gente? Não é, irmãos? Irmãs? Nós precisamos entender. Nós temos os cultos de pregação e nós animamos, a gente fica alegre com os cultos de pregação, porque ali a gente recebe bênçãos. Os cultos de pregação a gente recebe cura, milagre, palavras boas, não é? Mas o culto de ensino é aquele que vai te colocar de pé para você andar mais tempo. E eu resolvi fazer isso aqui para a igreja entender que o irmão e a irmã estão aqui hoje por causa daquele povo lá, irmão Paulinho.
nós estamos aqui hoje, não é, Pastor Sebastião, os irmãos, os obreiros, por causa daquele povo lá. Porque aquele povo orou, aquele povo morreu, aquele povo sofreu. E quanto mais Satanás tentava destruir o povo, mais Deus levantava pessoas. Irmãos, teve gente corajosa que fez coisa que você não faria, que eu talvez não fizesse, talvez, quem sabe, até não faria mesmo. Se não fosse por certas pessoas, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Não existiria igreja. Deus na vida de certas pessoas. Então, os irmãos terem uma ideia, nós paramos aqui no ano 405. A gente veio ouvindo desde a época de Moisés, quando Deus deu a lei, até o ano 405 foi onde nós paramos. Porque aproximadamente 1500 a 1700, ou de 1700 a 1500 antes de Cristo, Moisés recebe a lei ali no Sinai. Nós paramos aqui no 405 depois de Cristo. E nós estávamos falando de Jerônimo, não é? Que levou 16 anos para traduzir a Bíblia do hebraico para o latim. E essa Bíblia, ela se chama Vulgata. A Vulgata quer dizer algo um pouco vulgar, ou seja, edição popular. E a igreja, ela começou a fazer tudo no latim, não é? Os irmãos lembram que nós falamos sobre isso, que a igreja, ela começou a fazer os cultos em latim e proibiu a leitura da Bíblia. Eles começaram a proibir que as pessoas lessem a Bíblia. Então os irmãos lembram aí que várias missas foram rezadas em latim, e até hoje as são. Se eu não me engano, esses dias eu vi o Papa Francisco, ele apareceu na janela do Vaticano e ele falou em latim para as pessoas. Então até hoje essa tradição, ela existe. E uma observação aqui para a gente começar a navegar de novo, e os irmãos me emprestem a vossa mente por um instante. Nessa época as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. Outras traduções também eram proibidas. E esse tempo, ele foi chamado de Idade Média. Idade Média entre 400 e 500 depois de Cristo. É uma idade chamada também a Idade das Trevas. Amém? Amém. O que foi a Idade das Trevas? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Mais ou menos ali em 550 depois de Cristo, a Idade das Trevas foi a época em que a igreja, ela se tornou muito forte pela união com o Estado, irmã Madalena. A igreja se une com o Estado, então ela começa a mandar e desmandar. E quando nós falamos de Idade das Trevas, nós falamos de um tempo em que a igreja, ela suprimiu e ela reprimiu tudo que se dizia contrário à igreja. Ou seja, se eu fosse católico, apostólico, romano, eu sobreviveria. Se eu não fosse, eu tinha grande chance de morrer, porque todo mundo teria que se converter ao cristianismo, aquele pseudo-cristianismo. E a igreja começou a perseguir as pessoas. Se alguém dissesse alguma coisa da Bíblia que era contrária ao pensamento da igreja, eles arrumavam um jeito de dizer que aquela pessoa era um herege. E eles prendiam aquela pessoa, e eles levavam aquela pessoa para a fogueira, e aquela pessoa era queimada viva. Então, irmãos, foi uma época terrível, a Idade das Trevas. A igreja fazia coisas absurdas. Eu digo a igreja entre aspas, a igreja que não tinha Jesus no coração. E nessa época houve as cruzadas. Existem aí vários filmes que retratam as cruzadas. O que eram as cruzadas, pastor?
os soldados de Roma, os soldados da igreja, eles eram chamados de cavalheiros templários. Eles eram homens do templo. E eles tinham roupas que tinham cruzes no meio das roupas. E nos escudos deles também tinham pintados a cruz. E estes homens, eles eram conclamados a fazer uma guerra aparentemente, entre aspas, santa, para defender os interesses da igreja. Os irmãos querem ver uma coisa? Esse povo chamado os cruzados, um grande exército de cruzados, eles chegaram aí, por exemplo, lá para Jerusalém, lá para Israel, aonde os muçulmanos estavam dominando aquela região. E eles entraram em guerra com os muçulmanos. E essa guerra durou muitos anos. E houve muitas mortes em nome de Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Houve muitas mortes em nome de Jesus. Como se Jesus fosse algum tipo de assassino. Como se Jesus fosse algum tipo de general, déspota, matador de gente. Nunca, irmãos, houve de Jesus uma ordem para tal atrocidade. Para os irmãos terem uma ideia, nessa época houve também a caça às bruxas e aos bruxos. Existiam doenças naquela época, e toda doença que fosse tratada com garrafada, eu quero dizer ao povo que faz garrafada, se você vivesse naquela época, você tinha grande chance de ser tido como bruxo. Tem um povo aí que faz garrafada com raízes, você teria uma grande chance de ser tratado como um bruxo. Então houve uma situação tão ridícula, e o culpado disso era a igreja. O que dizer, irmãos, da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada? Era inquisição, eles inquiriam no ser humano. Você é o quê? Eu sou budista, vai morrer. Se for, você precisava ser da época católica, senão você morria. E essa idade das trevas, eles foram perseguindo os verdadeiros cristãos. A igreja, entre aspas, tentou parar os verdadeiros cristãos. Esse povo estava sofrendo, irmãos. Crente verdadeiro, ele ia esconder-se nas catacumbas, eles escondiam nas matas, porque se eles fossem pegos adorando a Deus, eles eram mortos, eles morriam. No ano de 1324 depois de Cristo, houve uma situação em que Deus, o Senhor, ele conseguiu começar a reverter a situação. Quando eu falo de idade das trevas, eu estou falando de toda a Idade Média, aonde o povo fazia e acontecia em nome de Deus. Irmãos, se eles chegassem, se um de nós morássemos naquela época, e eles chegassem na tua casa e te encontrassem com uma Bíblia, a própria igreja, eles iam te matar. Você era proibido de ler a Bíblia. E o pior, eles colocavam uma substância nas páginas. As pessoas que liam a Bíblia e simplesmente liam passando as páginas, não acontecia nada com ele. Mas tinha uns que tinham a mania de fazer isso aqui. O que estava na página passava para a boca, e o que estava na boca ia para o organismo. E aquela substância fazia com que as pessoas começassem a ter problemas no organismo, problemas fisiológicos. Inclusive, se queixavam de problemas mentais, de ordem psíquica. E aí houve naquela época uma história que tem até hoje, eu vejo até hoje por aí, que quem ler a Bíblia todo fica doido. Imagina um livro escrito para ninguém ler. Se os irmãos verem o tamanho da incoerência, o tamanho do absurdo que essas coisas causavam. Então, Deus, Ele observou aquilo tudo. Deus não estava alheio à idade
das trevas. Deus não estava alheio. Mas Deus precisava, irmãos, de pessoas corajosas. O problema é que no meio da igreja, os grandes se escondem. E Deus precisa usar alguém para fazer a diferença. Hoje, nós estamos vendo dentro da igreja, e eu digo não só desta pequena igreja, mas da igreja no Brasil e no mundo, uma igreja fragilizada, uma igreja que não tem compromisso de fazer a diferença. Mas eu louvo a Deus, que Deus ainda em meio a muitos tem os seus. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! A gente paga, eu estava falando para o Roberto lá em casa esses dias, foi me visitar, uma bênção. Irmã Priscila, eles foram lá me visitar, igual muitos irmãos vão. E eu dizia para ele que a gente paga um preço muito grande para ser diferenciado. A gente paga um preço muito grande para Deus nos usar, nos abençoar, para Deus fazer algo diferente em nossa vida. Eu passo por muitos problemas e algumas pessoas aqui já chegaram e me falaram: pastor, muitos dizem que o senhor deve ter algum problema, porque o senhor passa muita luta. Algumas pessoas chegaram a dizer para mim: olha, alguém disse que o senhor tem até erros na tua vida, porque é um problema atrás do outro. E eu digo: irmão, diga para essas pessoas que é o preço que eu pago para ser diferente dos outros. É o preço que eu pago para não ser qualquer um. Glória a Deus! É o preço que eu pago para Deus me usar na cura. É o preço que eu pago para Deus me usar para salvar vidas. É o preço que eu pago para Deus abençoar a igreja em qual eu sou pastor. Quando eu vou pregar aí fora, Deus sabe, não preciso ganhar um centavo do que vou dizer. Pessoas enxergam, são cegas, pessoas são curadas de doenças terríveis. E eu não posso ficar, irmãos, fazendo as coisas de Deus e ficar sendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira, sem buscar, sem ser fiel a Deus. Satanás conhece. Quem dos irmãos aqui não passa prova? Por que você passa a prova? Porque você é fiel. Aleluia! Porque você tem muitos problemas? Porque você é fiel. É o preço, irmãos, de ser diferente dos outros. É o que você paga. É o que você tem pago. Glória a Deus! Quando alguém te criticar porque você está sofrendo demais, diga para ele: é o preço que eu pago para ser diferente dos outros. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso Deus não estava alheio à idade das trevas, à idade média, à idade que os crentes verdadeiros estavam escondidos. E muitos morreram. Muitos não tiveram medo. Enfrentaram a fogueira, enfrentaram o machado, enfrentaram o carrasco. Não foram covardes, para que hoje nós estivéssemos aqui dando glória. Sabe, irmãos, a igreja ainda é, de certa forma, ingrata em muitos lugares. Porque se o irmão for dar uma voltinha lá na Nigéria, que é um país de maioria muçulmana, nós temos pastores que pregam, que estão na igreja pregando, um olho na igreja, um olho lá fora, porque lá existe um grupo chamado Boko Haram, que capturar um pastor para eles é um grande troféu para torturar e matar. Nesses lugares você é proibido de dar glória a Jesus. Nesses lugares a igreja, irmão Silvio, ela anda debaixo da terra, é chamada de igreja subterrânea. E nós aqui com toda a liberdade de adorar a Deus.
negligenciamos um culto. Muitas vezes em dia de culto tem alguém em casa assistindo uma novela, um futebol, mas ainda tem crente, irmãos. Eu sei que você gosta da igreja, eu sei que você gosta da palavra. É por isso que Deus está de olho em você, porque ainda tem crente que tem desejo de fazer a diferença. Quando tem igreja que tem 4, 5 crentes no culto de ensino, tem você aqui fazendo a diferença. Louvado seja Deus. Ei, Deus está de olho em você e Ele me manda te dizer através da palavra: eu sou contigo, tenho visto você e me agrado da vossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No ano de 1324 depois de Cristo, como eu disse, houve o começo de algo que nós estávamos esperando para falar. Foi isso, pastor. Começo da reforma. E essa reforma, irmãos, foi dentro da igreja. Eu quero que os irmãos entendam que esta igreja que hoje está aí, que está se corrompendo, que está torcendo a Bíblia. E eu vou dizer por quê. Porque quando eles dizem que os seus sacerdotes não podem casar, e que Pedro foi o primeiro Papa, eu vejo a Bíblia dizer que Pedro tinha uma sogra que Jesus curou. Então estão torcendo a Bíblia. Quando eu vejo este povo batizando crianças, eu vejo a Bíblia dizendo que João Batista, o primeiro batizador que nós conhecemos, ele batizava para arrependimento de pecados. Aleluia. Esta igreja um dia foi a igreja de Cristo, mas ela se vendeu, se corrompeu, se vendeu para os deuses do Egito, para o Baal, para Azera, Camosh. Mas enquanto a igreja se vendia, igreja entre aspas, para o mundo, Deus levantava alguns homens dentro dela para dizer que o Deus da Bíblia ainda era o único Senhor. Isso está acontecendo hoje, irmãos. Tem muita gente no meio da igreja brasileira e mundial que tem negado a Jesus com as suas atitudes, mas Deus ainda tem aqueles que diz que o Senhor é Deus aqui na igreja, lá fora, e aonde a gente pisar as plantas dos nossos pés, Deus ainda é Deus na nossa vida, na nossa história, e nós vamos abrir a nossa boca para dizer que Deus é Deus. Essa reforma começou dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Observação: tivemos que sair de dentro de novo para lá fora começarmos essa chamada reforma. E nessa época, em 1324, começou uma outra tradução bíblica que na época era proibida. E o primeiro, e um dos primeiros reformadores, um dos grandes homens de Deus, porque Deus sempre tem um no meio de tantos. Deus levanta um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe, guarde esse nome. Um inglês que teve uma época, nesta época, ele conheceu Jesus através de uma situação que ocorreu na Inglaterra. Houve uma peste chamada a peste negra, e as pessoas começaram a morrer em toda a Inglaterra. Gente morre para cá, morre para lá, e ele no meio, e não morria, e as pessoas morriam de rodo. John Wycliffe começa a tratar aquelas pessoas como um enfermeiro, ajudando. E quando ele tem um encontro com a morte, com aquelas pessoas
com aquelas pessoas doentes, ele começa a entender que ele poderia passar por aquilo também. Ele disse: eu preciso mudar a minha vida, o meu pensamento no sentido espiritual. Eu preciso buscar a Deus. Aleluia. Quando ele disse que precisava buscar a Deus, Deus entra na vida de John Wycliffe e ele se torna um cristão, ele se converte. Glória a Deus. Ele nasceu naquela época que eu disse, 1324. Depois de Cristo, viveu 60 anos, um grande teólogo. Os cristãos, eles tiveram nessa época, irmãos, uma grande ajuda na questão mundial. Eu quero dizer para os irmãos que tudo que nós temos de bom, e eu vou dizer uma coisa aqui que talvez alguém talvez não concorde, mas eu vou dizer uma coisa que é verdade. Tudo que nós temos de bom no mundo, tudo que nós temos de espetacular na terra, pastor Sebastião, foi construída pelos cristãos. Os irmãos querem ver uma situação? Nós temos grandes faculdades na Inglaterra, e duas em especial, uma chamada Oxford e outra chamada Cambridge. Essas duas faculdades foram construídas por cristãos, por grandes teólogos, e isso, irmãos, contribuiu para que a palavra de Deus se espalhasse no mundo. Uma praga naquela época, como eu disse, fez que John Wycliffe se convertesse a Deus, e ali começou uma reforma, uma coisa perigosa. E nessa época, em 1351, por exemplo, a 1372 depois de Cristo, houve uma guerra chamada Guerra Fria, entre Roma e a Inglaterra. Essa guerra abrangia política e religião. A Inglaterra se tornou grande e desafiou o Papa da época, que estava em Roma. Daí então John Wycliffe começou a crescer, pois este desafiou Roma, ensinando todas as coisas que tinha na Bíblia, que ele arrumou, ele traduziu. Então o Papa e a igreja começaram a odiar John Wycliffe, e eles começaram a persegui-lo para matá-lo. Ele escreveu livros criticando o Papa da época e glorificando a Cristo, e a igreja andava atrás dele. Nós precisamos matar esse homem. E ele, escondido, em algumas vezes ele traduzia a Bíblia do grego ou do latim para o inglês, e ele começou a espalhar a Bíblia na Inglaterra. Em 1382 depois de Cristo, ele traduziu a primeira Bíblia em inglês. E isso ele começou, olha só a diferença, irmãos. Ele começou em 1372, do latim para o inglês. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Está me ouvindo? Diga amém. Amém. 10 longos anos. Atende lá fora, João. Pode ir, João. Pode atender lá fora. Olha aqui, irmãos. Ele demorou 10 longos anos. Um homem, escute isso, preste atenção no que eu estou dizendo. Um homem. Nós saímos da idade das trevas, não tinha Bíblia. Um homem. Ele conseguiu a Bíblia em latim. E durante 10 anos, ele traduz a Bíblia do latim para o inglês, contra a igreja, contra o papado, contra os sacerdotes, inclusive contra John Wycliffe. Tinha os sacerdotes da época dentro do seu país, e tudo à mão. Você sabe o que é isso? Não era só pegar uma Bíblia aqui e colocar aqui na frente e começar a escrever, não. Era ter que traduzir o que estava escrito nessa para traduzir numa outra língua para essa. 10 longos anos. E quando este homem morre, graças a Deus morreu de morte natural, morreu com 60 anos de derrame cerebral. Ele deixa discípulos.
E esses homens espalharam a Bíblia pela Inglaterra debaixo de muita perseguição. Os irmãos terem uma ideia, eles pegavam a Bíblia de John Wycliffe aos montes, escritas na mão, colocavam dentro das suas mochilas e saíam pela Inglaterra fora, pregando a Bíblia e distribuindo a Bíblia para quem quisesse. Era proibido. E para completar a situação, quando eles não podiam fazer aquilo, eles contrabandeavam a Bíblia dentro de sacos de cereais. Coisa, né? Tudo isso para que ela chegasse às pessoas. Porque as pessoas tinham sede. Porque as pessoas queriam isso. Em 1428 depois de Cristo, a igreja mandou parar com seus enterros e mandou queimar os seus ossos. Jogaram a cinza em um rio para apagar o seu nome da história. Ele já estava enterrado. Mas a igreja tinha tanto ódio dele, igreja entre aspas, que mandou tirar os ossos dele do túmulo, queimaram e jogaram a cinza no rio. Tinham que apagar o nome dele da história. Eles pensam, irmãos, o diabo é tão... Tem hora que o diabo ele bate pino no inferno, só pode. Porque ele imaginou que com isso ele ia destruir a história desse homem. E depois ele disse: vamos destruir os discípulos. Mas eu estou aqui pregando e dizendo que o Wycliffe fez isso. Ou seja, o diabo não pode destruir a memória de um homem que Deus quer usar. Glória a Deus. O diabo pode queimar ossos, pode matar, pode tentar fazer o que quiser, irmãos, mas ele não pode destruir a memória de quem Deus quer usar para fazer a obra dele. Irmãos, a obra de Deus não para com perseguição. Engano da igreja, engano das pessoas pensarem que a obra de Deus ela para por causa de perseguição. Quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais perseguem a igreja, mais Deus usa crente. Quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja é cheia do Espírito de Deus. Vou dizer uma coisa para os irmãos: se prepara, vai chegar a nossa vez também. Eu não sei se com a intensidade que eles tinham lá, mas vai chegar a nossa vez também. Os homens estão fazendo já aí para nos pararem. Em 1395 a 1536, nessa época o Brasil foi descoberto, já estava mandando pau-brasil para Portugal. Nós tivemos outros mártires da Bíblia também. Por distribuírem a Bíblia houve uma grande perseguição, pois os discípulos de Wycliffe pediram em 1395 para que a igreja retirasse as imagens e acabasse com a transubstanciação. Olha só, nessa época eles começaram a combater as imagens que hoje nós temos por aí. Isso era gente de dentro da igreja dizendo para eles: ei, e eles pregavam, tira as imagens, porque tinha países que tinham grandes imagens, tinham países que o Deus deles de cara era uma grande imagem de escultura ou obeliscos. Mas estes homens, eles descobriram na Bíblia a palavra que dizia: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. E eu quero profetizar isso para o Brasil, para a nossa cidade. Eu não sei, irmãos, se eu for perseguido por isso, feliz serei. Espero que não. Mas nós ainda temos uma cidade que tem um nome. E esse nome, o nome da cidade, leva a entender que quem manda aqui é ele ou é ela. Essa senhora, ela aparentemente seria a pessoa que mandaria neste lugar. Este lugar, ele seria dessa senhora. Mas eu quero dizer para os irmãos orarem, para o povo entender:
nação cujo Deus é o Senhor e não a senhora. Deus ainda é Deus e será Deus para sempre. Aleluia, santo nome de Jesus. Entenda isso, que você precisa enfrentar isso, porque esses homens aqui enfrentaram, e eles enfrentaram uma tal de transubstanciação. O que é isso, pastor? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Glória a Deus. Então me escuta. O que é a transubstanciação? Os nossos primos, eles dizem, quem são os primos? Os nossos primos. Isso. Eles dizem até hoje que quando eles oram por aquele trenzinho e pelo vinho que bebem, ele se transforma literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Só porque Jesus falou lá em João que o corpo dele era verdadeiramente comida e o sangue dele era verdadeiramente bebida. E erroneamente eles diziam que quando a pessoa mastigasse aquilo, estava mastigando o corpo de Cristo. E o pior, nós temos os irmãos no nosso meio, quando vão orar, pastor Sebastião, eles levantam o suco de uva e levantam o pão e falam: Jesus, abençoa isso aqui vai transformar no teu sangue e no teu corpo. Não vai não, irmão. É um símbolo. E quando os discípulos de Wycliffe começaram a combater isso aqui, a igreja veio para cima deles para matar. Vocês vão pagar por isso. Nós vamos tirar os seus, beleza. Fazer o que, não é? Botaram um apelido neles, chamavam eles de Lolardos, que eram os malucos que andavam pregando por lá. E esses foram queimados como herege. Esses discípulos de Wycliffe foram queimados. Eles eram queimados vivos praticamente todos os dias. Sim, eles eram pegos. E por incrível que pareça, tem gente que pensa: pastor, quando eles eram pegos, eles saíam arrastando eles, né? E eles batendo os pezinhos dizendo: me solta, me solta. Se fosse hoje, com certeza. Meninada? Mas com eles não era assim não. Quando pegavam deles, eles iam tranquilo. Porque a morte para eles não era o fim do mundo, não, era o começo. A morte para eles, irmã Micaela, irmã